No dia de ontem apercebi-me que Ana Gomes na verdade não odeia André Ventura, parece-me até que gosta bastante dele, tendo em conta que Ana Gomes foi questionada sobre as presidenciais, a intervenção do Almirante Gouveia Melo na apresentação da sua candidatura, e Ana Gomes conseguiu meter André Ventura no meio desse assunto, que é uma coisa inacreditável, até porque, como sabem, André Ventura ainda nem sequer é um candidato oficial e, aliás, afasta-se cada vez mais de ser um candidato às presidenciais. Eu, no dia de hoje, venho falar um bocadinho sobre esta intervenção de Ana Gomes e fazer também uns comentários sobre a apresentação da candidatura do Almirante Gouveia Melo e sobre o que é que ele nos disse ideologicamente ou do ponto de vista programático, porque, efetivamente, uma das dúvidas que existem em torno da candidatura do Almirante Gouveia Melo é precisamente qual é a sua linha de pensamento, o que é que este senhor afinal pensa, mas eu diria que ler um teleponto não é propriamente a melhor forma de transmitirmos o nosso pensamento. Mas enfim, já lá vamos. Vamos ouvir agora Ana Gomes para piorar um bocadinho a vossa semana, como sabem, e depois passamos então à candidatura do Almirante Gouveia Melo e ao discurso do Almirante Gouveia Melo. Ana, deixe-me só dizer em relação ainda ao PS que eu acho que o essencial do PS é que ao mesmo tempo aproveite para se regenerar e isso implica reconectar com a sociedade, com os movimentos sociais. Mas em relação às presidenciais, esse é também um desafio que o PS tem depois das autárquicas e nas autárquicas eu penso que o PS tem que procurar uma aliança de esquerda, exatamente para não deixar que um partido antidemocrático ou que quer destruir a democracia como é o Chega, se enraize ao nível do poder local e portanto, a seguir é as presidenciais, e o PS tem também, no meu parecer, que procurar um candidato, vir a apoiar um candidato dos que se vierem apresentar e dos que já estão apresentados, que tenha o máximo de poder agregador à esquerda. E tem algum nome em mente, Ana Gomes, que gostasse de ver como... Não, tem algum nome em mente? Vamos deixar que os candidatos se apresentem. Agora, em relação ao Almirante, eu devo dizer que achei estranho que ele venha já cheio de guarda-costas, como a Ventura. Aliás, pergunto-me quem é que paga os guarda-costas, porque eu sei bem como é que são os controlos da entidade de financiamento das eleições e, portanto, imagino que essa seja uma questão de interesse nacional. Também que se tenha prestado àquele esquema que é o que o assessor de Sócrates fazia Sócrates também utilizar o do teleponto de um Presidente da República. Espera-se que tenha capacidade de comunicação e, portanto, eu espero que haja oportunidades para, sem o teleponto, sem estar a ler discursos, o candidato Gouveia Melo fala aos portugueses e explique quais são as posições e que precisam de ser explicadas, porque ele apresentou-se ali com uma agenda, digamos, dizendo que queria ser um presidente diferente, por contraposição ao atual presidente, mas deixando muitas suspeitas sobre a sua atuação em relação aos partidos. Não é uma pessoa que tenha uma experiência política, ela adquire-se naturalmente. Ana Gomes, para irmos às notas finais, temos que... A ideia de se apresentar acima dos partidos não é boa ideia, parece-me. Bom, meus caros, este foi o comentário de Ana Gomes e, como conseguem perceber, esta senhora consegue enfiar André Ventura em todos os assuntos. Então, mas e as presidenciais? Ana Gomes, ela diz: esse senhor anda com guarda-costas, como faz o André Ventura, e gostava de saber de onde é que vem esse dinheiro. Portanto, como sabem, a Ana Gomes é uma fã de André Ventura. Esta questão, vou só deixar uma nota sobre esta frase de Ana Gomes, de querer destruir a democracia, tanto que não se quer que se está a concorrer ao jogo democrático, seguindo as regras do jogo democrático, permitindo que os outros partidos, quando ganham, governem, e têm essa legitimidade para o fazer, nomeadamente a AD, que a AD é uma coligação de partidos, mas enfim, é o vencedor legítimo das eleições, votaram neles, agora aguentem-se, é o resultado da democracia, portanto, se é o que querem, aí o têm. Mas gostava só de deixar aqui algumas notas sobre o Almirante, até porque a Ana Gomes fez aqui um comentário sobre o senhor estar a utilizar o teleponto. Sim, todos reparámos nisso, e eu tenho que concordar aqui um bocadinho com a Ana Gomes. Em primeiro lugar, falar aqui um bocadinho sobre a questão discursiva do Almirante. O Almirante Gouveia Melo conseguiu fazer uma intervenção na apresentação da sua candidatura, única e exclusivamente a ler banalidades.
novidades. Portanto, o senhor se dissesse assim, bom, tem aqui um discurso no Teleponto, mas foi uma coisa inovadora, uma apresentação de candidatura esclarecedora, uma coisa que nós todos compreendemos ao que vem este senhor. Quando, na verdade, este senhor esteve a ler um Teleponto para dizer que a economia portuguesa tem que inovar. E toda a gente batia palmas. Portanto, o Almirante Gouveia Mel dizia, a economia portuguesa tem que ser mais inovadora. Toda a gente batia palmas. Dizia, temos que ser mais competitivos e deixar de ser comodistas, alguma coisa assim deste género. E as pessoas batiam palmas. Temos que voltar a valorizar os portugueses e aquilo que se faz a nível nacional. E as pessoas batiam palmas. Quer dizer, é verdade, tudo muito bem, temos que inovar mais, a economia portuguesa tem que produzir mais, mas caramba, o que é que isso diz sobre a sua candidatura à presidência da República? Pergunto eu, que não conheço a sua linha de pensamento, conheço alguns detalhes de algumas entrevistas, inclusive é uma que deu ao Expresso, não me falha a memória, conheço alguns detalhes do pensamento do Almirante Gouveia Mel, mas a economia portuguesa tem que inovar e temos que valorizar os portugueses, certo, mas como é que isso se faz? Qual é a sua linha de pensamento? O que é que os novos portugueses estão incluídos nesse seu pensamento? Como é que vê a imigração? Ele já disse mais uma vez que é a posição do centro, que é uma coisa aborrecida, que é sim, a imigração tem que ser controlada e receber com humanismo. Portanto, é aqui uma posição que não vos diz verdadeiramente nada sobre a imigração, não é? Portanto, a imigração tem que ser controlada, sim, mas quais é que são os critérios desse controle para a imigração? Temos que receber com humanismo, mas o que é que isso significa? Ceder 2 edifícios para fazer mesquitas? Na verdade, deixam-nos aqui neste espaço cinzento, difícil de perceber, em que não são carne nem são peixe, são do centro político. E se o Almirante é do centro político, acho que fez um bom discurso, ninguém sabe exatamente qual é o posicionamento dele, é um posicionamento semelhante ao de Luís Montenegro e até ao de Luís Marques Mendes. Luís Marques Mendes, quais é que são as valências que o doutor traz para as suas intervenções e para a possibilidade de ser Presidente da República? Bom, eu quero consensos a nível nacional, eu não quero que esta gente ande toda abatatada no Parlamento, eu quero que se resolvam problemas. É pouquinho, não é? Sabe a pouco, não dá para perceber, porque as pessoas nem precisam de concordar comigo, mas ao menos precisam de ter posições. O Luís Marques Mendes, esta foi uma das grandes propostas dele. Queremos consensos. Sim, mas isso sabe a pouco. O que é que isso significa, na verdade? E o que é que quer além disso? De que forma é que vê o país? Quais é que são as suas perspectivas de futuro para Portugal? Enfim, são as banalidades que são ditas no dia de hoje e o Almirante passou não sei quantos minutos a ler o Teleponto e a dizer banalidades, que é uma coisa que eu acho muito interessante. Estas presidenciais e estas autárquicas vão trazer algumas novidades, nomeadamente uma divisão do PSD sobre o candidato do PSD. Rui Rio, como sabem, é o mandatário da candidatura do Almirante Gouveia Mel. Pedro Passos Coelho já disse que não apoia Luís Marques Mendes. E, portanto, há uma cisão, mesmo dentro do único partido dos grandes que tem uma candidatura oficializada, o Chega ainda não tem nem uma candidatura, nem um apoio de candidatura, o Partido Socialista ainda não tem uma candidatura, nem um apoio de candidatura, nós vemos a dificuldade de arranjar consensos a nível interno nos partidos, até por causa da candidatura do Partido Social Democrata. Luís Marques Mendes apresenta-se, Rui Rio, ex-presidente do Partido Social Democrata, é mandatário da candidatura do Almirante Gouveia Mel. Pedro Passos Coelho diz que não quer ter nada a ver com a candidatura de Luís Marques Mendes e também não o apoia. E, portanto, é uma coisa interessante ver este tipo de posicionamentos e este tipo de decisões, até em algo que deveria ser um bocadinho mais fácil, diria, escolher um candidato presidencial. Há por aí comentadores que dizem que Rui Rio é um traidor porque não apoia o candidato do Partido Social Democrata. Eu acho que em democracia se deve conviver bem com o pensamento livre e com as opções livres, não é por o candidato ser do meu partido que eu sou obrigado a apoiá-lo. O partido pode tomar decisões das quais eu discordo e eu posicionar-me de outra forma. Eu acho que é assim que a democracia deve viver com alguma naturalidade. Mas é interessante. Apesar disso, vamos ter ainda o candidato do Partido Socialista, que eu creio que está destinado a perder as eleições, e as autárquicas vão ser particularmente interessantes. Isto porquê? Deixando um bocadinho a Ana Gomes de parte. As autárquicas vão ser interessantes e importantes porque seria útil e importante que o Chega se implementasse a nível local, que conseguisse ganhar algumas câmaras e que conseguisse mostrar a nível local algum serviço pelos portugueses. Seria muito útil, porquê? Porque há partidos que dizem, bom, mas o Chega nunca governou, nunca teve cargos de responsabilidade
responsabilidade. Alguns cargos de responsabilidade seria útil para dar provas de eficiência e de competência ao eleitorado. E eu espero que isso venha a acontecer brevemente. Acredito que mais no sul do país haja maior facilidade de conseguir essas câmaras, principalmente em zonas que são historicamente de esquerda, e isso teria um gosto especial, como sabem. Mas enfim, meus caros, era isto que eu tinha para partilhar, deixando só mais uma nota sobre a Ana Gomes. Às vezes não tenho conteúdo à segunda-feira e faz-me falta o comentário desta senhora. Ninguém quer destruir a democracia, estamos a jogar as regras do jogo democrático, queremos é acabar com os 55 milhões que a Ana Gomes, ou que o espaço onde a Ana Gomes está a comentar recebe para dizer determinadas coisas, queremos é evitar desperdícios estatais, retirar o Estado de sítios onde não tem de estar e ter uma visão de maior prosperidade para o país, com impostos mais baixos, onde as pessoas possam ter filhos e onde não tenhamos que estar a submeter-nos a culturas de outras pessoas que não são a nossa. Temos que defender a identidade nacional, defender quem somos, e muitas vezes isso vai significar escolher os portugueses em detrimento de outras pessoas, e eu acho que um governante de Portugal não deve ter dificuldades em escolher os portugueses em detrimento de outros. Se pudermos ajudar outros povos, alguém que precise de ajuda, que estão numa situação de reconstrução do país e que Portugal possa participar, não em detrimento dos nacionais, solidariedade entre povos parece-me muito bem. Agora, submeter o povo português às vontades de minorias, nomeadamente na cedência de mesquitas ou na cedência de espaços para a construção de mesquitas, assim é que é, parece-me uma falta de respeito para com o povo português e acho que não deve ser tolerado. E portanto, era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado, peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.